Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui um lembrete, nos apoie com um joinha e compartilhe com o pessoal. Olá pessoal, eu sou Thaís e no ensaio de hoje vamos começar falando um pouquinho sobre indução eletromagnética. Bem, Faraday, em 29 de agosto de 1831, ele descobriu que o movimento de um ímã ele pode gerar corrente elétrica no interior de uma bobina de um fio condutor. Esse princípio ele vai explicar o funcionamento basicamente dos geradores e dos motores elétricos. E quando comprovado, assim recebeu o nome de indução eletromagnética. Então esse princípio ele é também a base de funcionamento dos eletroímãs, que são equipamentos que geram campos magnéticos enquanto uma corrente elétrica produz o efeito de indução, e uma vez desligados, perdem todas as suas propriedades. A indução magnética é o fenômeno pelo qual o corpo se imanta quando é colocado perto de um ímã já existente. O corpo que já estava imantado é chamado de indutor, e o corpo que se imanta por indução é chamado de induzido. Então, chama-se material magnético aquele que é capaz de se imantar. E, por fim, precisamos ter conhecimento também do campo magnético. Então, o campo magnético ele é a região próxima ao ímã que influencia outros ímãs. Um ímã ele vai ser capaz de atrair corpos a grandes distâncias. E também são porções de matérias em um campo magnético associado. Então, todo ímã ele vai modificar o espaço à sua volta pela presença de seu campo magnético. Então, à medida que aproximamos uma bússola de um ímã, o efeito deste sobre a agulha ele vai aumentar. Então, com isso, nós podemos definir a grandeza física que caracteriza em cada ponto o campo magnético gerado por um corpo magnetizado. Então, tal grandeza ela vai receber o nome de vetor campo magnético, que terá direção, sentido e a intensidade do campo em um determinado ponto. A direção é sempre tangente às linhas do campo magnético. O sentido é do polo norte para o polo sul fora do ímã e do polo sul para o polo norte dentro do ímã. Utilizando das propriedades dos ímãs, um engenheiro de som chamado Lloyd Loar criou um dispositivo que transforma as vibrações das cordas de aço em sinal elétrico, de forma parecida com o telefone. O sinal elétrico pode ser facilmente amplificado. Foi então que o inventor George Beauchamp e o engenheiro elétrico Adolf Rickenbacker aprimoraram esse dispositivo de Lloyd e criaram a primeira guitarra elétrica. A guitarra, como você provavelmente já conhece, é um instrumento de cordas semelhante ao violão, em que o som é produzido a partir de vibrações de suas cordas. Até aí tudo funciona igual ao violão. O músico vibra as cordas esticadas com uma certa frequência, que depende do quão esticadas estão as cordas. Só que no caso do violão, existe um grande espaço oco no corpo, que chamamos de caixa acústica. Normalmente as cordas vibram e empurram o ar ao redor, fazendo um som bem baixinho que quase não daria para ouvir. A caixa acústica do violão pega metade desse som que entra na caixa e amplifica muito o volume, usando várias propriedades das ondas, como reverberação e reflexão. Na guitarra a coisa é diferente. Existem captadores que são colocados por trás das cordas em algumas regiões do corpo da guitarra entre o braço e a ponte. Os captadores são feitos de ímã, bobina de cobre e circuito que são colocados bem pertinho das cordas. É importante que as cordas sejam de material magnético, pois se não forem, não será possível captar sua vibração. Os captadores são compostos por um ímã que fica na parte de baixo deles, seguido de 6 hastes cilíndricas metálicas, fixadas de uma forma que cheguem bem perto das cordas. Elas são fixadas por uma carcaça de plástico onde é feita uma bobina de fio de cobre. O material das cordas pode ser induzido pelos ímãs dos captadores, se tornando ímãs temporários.
Como foi dito, na base do captador há um ímã, que imanta o cilindro metálico que está em contato com ele. Este processo é chamado de indução magnética por contato, fenômeno pelo qual um corpo se imanta quando entra em contato com um ímã já existente. O corpo que já está imantado é chamado de indutor. O corpo que se imanta por indução é chamado de induzido. Chama-se material magnético aquele que é capaz de se imantar. O cilindro agora tornou-se um ímã artificial e a região da corda que está acima dele se torna um ímã por indução. Agora temos 3 ímãs no sistema: um natural na base do captador, um artificial por contato que é o cilindro no meio do captador e na região da corda que vai ser captada temos um ímã por indução. A partir daí é hora da bobina trabalhar. A bobina é composta por um único fio de cobre que dá muitas voltas em torno da carcaça que segura os cilindros. Este processo é chamado de indução eletromagnética, explicado no início deste ensaio. Cada característica dessa bobina, como espessura do fio utilizado, número de voltas e até mesmo a forma com que foi enrolado, influencia no timbre do instrumento. Mas como é que ele consegue captar essa vibração? Lembra que a corda se tornou um ímã artificial? Então, quando ela vibra, o campo magnético que ela gera também vibra. O campo magnético é a região próxima de um ímã que influencia os materiais magnéticos e outros ímãs. Então, sua vibração vai fazer com que suas linhas de campo magnético variem dentro da bobina. A bobina tenta consertar isso com a corrente elétrica por indução eletromagnética, e essa corrente tem exatamente o mesmo comportamento da vibração da corda. Assim, é gerado um sinal elétrico fraco, que passa por um amplificador de sinal e assim vai para o alto-falante. Então, galera, muito obrigada pela sua audiência. Espero que tenham gostado. Vamos saindo aqui pela tangente e até o próximo ensaio.